Eu tinha status de rei do crime, e Chapo naquela época era apenas um cara como o resto de nós. Não tem como escapar disso, ou é uma recompensa de $100.000 na minha cabeça. Preciso ir ao Departamento de Justiça. Tentei me afastar dos cartéis, eles não vão me deixar ir. Como você gostaria de ir trabalhar e fazer suas carreiras? Esses agentes, infelizmente, estavam na folha de pagamento de um cartel semelhante, e foi assim que me descobriram. Fui pego fumando um cigarro no campus. E naquela época, Matt, eles te expulsavam da escola por um semestre por uma violação de algo tão trivial quanto fumar cigarros. Minha mãe trabalhava em tempo integral. Meus pais já estavam divorciados, então ela criava 3 filhos sozinha. Ela não queria que eu vagasse pelas ruas enquanto trabalhava, então tinha um amigo, dono de uma mineradora em Durango, México. Eles tomaram a decisão de me levar para lá, então voamos para Mazatlán, estado de Sinaloa, e fomos recebidos lá por 2 de seus trabalhadores da empresa de mineração, que nos levaram até o estado de Durango, a partir de Sinaloa. Esta é a parte que me mata, a propósito. Naquela época, o México era um lugar muito menos perigoso? Era. Foi um tempo incrível para estar lá nos anos 60. A criminalidade estava apenas começando a florescer com alguns dos problemas que enfrentamos lá atualmente. Mas basicamente onde eu estava, em Valtério, e depois 2 cliques mais adiante para o acampamento de mineração, havia apenas algumas centenas de pessoas na vila. Eles só tinham uma linha de energia passando pela vila e todas as casas lá eram barracos de adobe. E era extremamente primitivo, Matt. Todo mundo tomava banho em uma lagoa pública, uma lagoa. As mulheres lavavam as roupas no riacho que desaguava na lagoa. Nos fins de semana, eles se reuniam para atividades festivas, com grandes competições de culinária, os homens bebendo e as crianças, como todos nós, nadando na lagoa. Foi apenas uma ótima lembrança e momento na minha criação. Mas o acampamento de mineração não produzia apenas zinco e prata. O acampamento de mineração era uma fachada para a produção de drogas. E isso era controlado naquela época por Matt. Eles ainda não tinham cartéis, mas tinham organizações criminosas no México. E você provavelmente conhece essa história. Então isso provavelmente foi de 4 a 5 anos antes dos cartéis realmente começarem a se formar. Mas de qualquer forma, quando todos os meus amigos ainda estavam em casa andando em suas bicicletas, Schwinn com guidões, Apanger e assentos de banana, eu estava lá embaixo montando um burro e estava cavalgando no interior, fora da mina. E eu pegava as trilhas que me levavam pelos campos de papoulas. E na inocência da minha juventude, nunca percebi que aquilo era a produção de ópio para fabricação. Eu apenas via esses campos massivos de flores realmente bonitas. E então tínhamos os índios Chihuahua, e eles viviam nas montanhas acima dos campos onde as papoulas estavam crescendo, e eles cultivavam grama para a família que controlava aquela área, a família do crime, a qual eu mais tarde me associei, e foi apenas um momento incrível na história, um momento incrível para ter 15 anos, e as pessoas que tinham a mente eram criminosos organizados, e o homem que me levou para lá estava profundamente conectado. Ele era um siciliano o norte da Califórnia. Ele estava baseado lá, mas tinha fortes laços criminais até com Nova York. Ele sempre viu algo diferente em mim comparado aos meus irmãos e irmã, que estão casados há mais de 40 anos. Estamos todos na casa dos 70. Eles nunca foram infratores e viveram vidas realmente decentes. E acho que era apenas o meu destino seguir esse caminho. E o Sr. Siri viu isso, e então quando descemos lá, ele me aconselhou que eu teria um guarda-costas que seria meu protetor durante todo o tempo que eu estava no país, e ele também me aconselhou a não discutir nada sobre o que eu poderia ou não observar, sabe, como escrever cartas para a mamãe e dizer, eu acabei de ver os campos de papoula, ou os índios estão fumando maconha, coisas assim. Eu estava certo, e o Memo reforçou isso. E eu estive no país alguns meses. Sim, eu deveria dizer que nenhuma pessoa na vila falava inglês, Matt, nenhuma. E eu nunca tinha ouvido espanhol na minha vida. Isso é década de 60, eu estou acima de Seattle. Muito, muito mínimo, população latino-americana aqui. E então eu tive um choque cultural.
o dilema acontecendo nas primeiras, provavelmente 6 a 8 semanas de estar no país. Mas cada Vez que Memo era seu guarda-costas, ele era meu guarda-costas e Memo falava inglês e Memos ele era um homem muito sério, um homem muito perigoso e violento. E sabia que sua vida dependia da minha segurança enquanto eu estava no país, então ele mantinha um olho bem atento em mim, Matt. E eu me lembro de uma vez que estávamos na cafeteria comendo algo antes dos trabalhadores saírem, e eu saí para o dia no meu burro para explorar. E esse cara entrou na cafeteria e se aproximou de um cara que estava sentado na mesa bem na minha frente, mais perto de mim, e colocou uma arma na cabeça dele e explodiu seus miolos. Matthew Cox. Lembre-se que eu tinha apenas 15 anos e o pior que eu havia presenciado até então era uma briga de socos em uma festa de barril numa sexta-feira à noite. Então Memo agarrou meu braço, me sentou de novo, porque eu estava reagindo fisicamente ao que acabara de presenciar. Me disse para ficar onde eu estava, agarrou o cara e o levou para fora e conversou com ele, e então Memo na porta me chamou para sair e ele me explicou. Ele disse que qualquer coisa que você veja aqui, nunca conte a ninguém sobre o que você observa, e ele disse que esta é uma cultura diferente, este é um modo de vida diferente do que você está acostumado, então você precisa se adaptar a isso. Você vai ver coisas e vai ter que deixar essas coisas para sempre aqui embaixo. E até eu completar 65 anos de idade, nunca discuti isso, nunca contei a ninguém sobre nada disso, até começar a escrever meus livros. E acredito que mencionei em A Fox in the Lion's Den, que é minha autobiografia, mas também tenho outros 11 episódios que são romances de ação e aventura chamados Codename The Fox Series, e eles envolvem meu trabalho, os 17 anos que trabalhei como contratado para o Departamento de Justiça, mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Eu estava no país por pouco mais de um ano, onde meu irmão havia sido ferido em ação no Vietnã. Ele estava no Hospital Naval de Bremerton, então eu me lembro de voltar para casa e ir para Bremerton e ver meu irmão naquela enfermaria, e ele estava se recuperando de ferimentos de combate. Ele havia sido baleado nas costas e eu olhei para todos os caras na enfermaria, Matt, e esses caras tinham cerca de 19 anos e alguns deles tinham danos permanentes de napalm em seus corpos, quero dizer, todos eles estavam bastante machucados, e eu fiquei com raiva. Eu estava muito, muito chateado ao ver meu irmão ferido, e então olhar para esses outros homens e decidi fazer algo a respeito. Então eu fui para a faculdade comunitária na cidade em que morávamos e consegui o meu General Educational Development. E 2 semanas antes de eu fazer 17 anos, me inscrevi para fazer meus votos aos 17 anos e então entrei para as Forças Armadas. Entrei para o Exército e fui para Fort Knox, Kentucky, para o meu treinamento básico em novembro de 1971. O Vietnã ainda estava a todo vapor, e fui enviado para Tigerland em Fort Polk, Louisiana, para o meu treinamento individual avançado, que é o treinamento individual avançado. E Tigerland era um acampamento especial, era um acampamento onde tínhamos boinas verdes que vinham do Vietnã. Eles acabaram de chegar do Vietnã. Estávamos passando por um treinamento altamente especializado. Tenho 17 anos, nem completei 17 e meio ainda. Estou em Tigerland, passando pelo treinamento de campo de prisioneiros de guerra e sobrevivência na selva. Estou passando por treinamento de armas especiais e apenas disciplina básica de combate e relacionado a treinamentos de fuga e evasão, coisas dessa natureza. Então, aos 17 anos, as coisas realmente se implantam e você dá um forte foco ao conhecimento à medida que ele entra em sua vida. E logo após o treinamento individual avançado, recebi uma oferta para ir para a escola de paraquedistas, o treinamento aéreo de volta em Fort Benning, Geórgia. Então peguei um ônibus para Fort Benning, fiz minha semana 0, semana de solo, semana de torre, semana de salto e consegui minhas asas prateadas no peito. Agora com 17 anos e meio, estou ostentando asas prateadas no peito, tão orgulhoso, treinado e pronto e... Eles estavam separando alguns de nós naquela época em Fort Dix, Nova Jersey, para voar. Alguns estavam indo para o Vietnã e alguns de nós foram enviados para a Alemanha. Então acabei sendo transferido e indo para a Alemanha em vez de para a guerra. Mas eles tiveram sorte. Sim, e uma parte de mim estava ressentida porque meu irmão havia sido ferido em ação. E foi por isso que eu me alistei em primeiro lugar para ir e lutar.
Mas a outra parte disso foi quando eu estava na Alemanha, onde fiquei por 19 meses, Matt. Nós fazíamos a guarda na fronteira com a Tchecoslováquia, a instituição de mísseis, quero dizer, ainda estávamos ativamente necessários e prontos. E você tem que perceber que eu estive em Berlim, estive no Checkpoint Charlie, onde a separação do corredor de Berlim Oriental e Berlim Ocidental era a rota de passagem para isso. Eu subi no muro e olhei para Berlim Oriental e lembro muito bem, sabe? A escuridão, o aspecto sombrio, todo o pacote. E isso me deu um formato e uma compreensão do que exatamente é a liberdade e pelo que precisávamos lutar em nosso tempo de serviço militar. Dediquei-me muito a isso. Aprendi sobre a cultura e a falar alemão, não fluentemente, mas o suficiente para me virar. E eu consegui ir para a Holanda e fui para Amsterdã para o Ano Novo 72, 73 e desci para Paris, França. Meu pai veio por 30 dias e para me levar aos locais de guerra em que ele esteve durante a Segunda Guerra Mundial, o que foi fascinante. E meu pai estava, no dia após a libertação de Dachau, meu pai era um policial militar que trouxe os fotógrafos e a imprensa para fotografar o que eles acabaram de libertar lá. Ele também era um policial militar do Exército dos Estados Unidos da América dentro do tribunal nos julgamentos de Nuremberg. E se você já viu o filme dos julgamentos de Nuremberg e olhou para os dois policiais militares parados no fundo da sala, perto da porta, meu pai é o da esquerda, o que é realmente muito legal. Isso é muito legal, sim. Eu amo guerras mundiais. Sou um grande fã da Segunda Guerra Mundial. Provavelmente já assisti a todos os documentários sobre a Segunda Guerra Mundial no YouTube pelo menos uma vez. Você e eu, irmão, você e eu, vai em frente. Você assiste Netflix? Como Netflix? Sim, eles têm uma ótima série chamada, acho que é chamada de Hitlers. Capanga, sim, é realmente sim, Sim, ele não se saiu muito bem em Berlim quando os russos chegaram, não é? Você sabe que era o. É tudo bem. Isso é interessante, sim. É isso que realmente mostra o que acontece quando você se cerca de puxa-sacos. Absolutamente correto. Mostra como é fácil um país cair sob uma regra ditatorial apenas com um estalar de dedos e um conceito tirado de contexto. Simples sim, mas de qualquer forma, o bem. Meu pai, meu irmão também estava na Alemanha na mesma época. Ele voltava. Ele ainda estava no Corpo de Fuzileiros Navais, ele ficou 23 anos e trabalhou na Embaixada dos Estados Unidos da América, em Frankfurt, onde meu pai voou. Eu estava em Bog-Kreuznach na época, com a 8ª Divisão de Infantaria, e eles me concederam uma licença de 30 dias, porque meu pai estava lá, e você sabe que isso foi realmente significativo. E ele nos levou até Linz, Áustria, onde ele tinha estado, e foi onde Hitler nasceu, em Linz, e nós conseguimos ver todos esses locais. E o meu irmão estava me lembrando recentemente de quando passamos pelo Museu Dachau, e meu pai disse, não, eu não posso entrar lá, eu não posso olhar para isso de novo, então nós seguimos em frente e contornamos aquele museu, mas nós estivemos em Berchtesgaden, no ninho da águia de Hitler. Fizemos todo aquele passeio e vimos os prédios de Herr Göring, e foi fascinante. E foi realmente fascinante, Matt, porque estávamos com alguém que esteve lá na guerra. Então aquele tempo passou. Meu pai voltou. Nesse ponto, fui transferido para Baumholder, que era uma unidade linha dura. Eles escondiam os soldados que voltavam do Vietnã com problemas de dependência de heroína e outros opioides, mantendo-os naquele local. E uma investigação congressual real foi ativada enquanto eu estava naquela parte do país. E eu me lembro da paranoia que alguns desses caras tinham em suas cabeças e acabei sendo forçado a usar Browns. E foi assim que me tornei um viciado nos meus primeiros anos de vida. Porque se você não fizesse, né, eles provavelmente não confiariam em você e poderiam até te matar. Esses caras estavam em péssimo estado ao sair do NOM, e eles deveriam ir para lá com fins de reabilitação para prepará-los para voltar aos Estados Unidos e não manchar a imagem do exército pelo que aconteceu com tantos deles. Então eu tive uma exposição adversa ao que o Vietnã fez na época em que a guerra do Vietnã ainda estava acontecendo.
Eu me machuquei em um salto e fui evacuado para os Estados Unidos. Saí do exército em 14 de março de 1974. E eu me lembro que nós voamos para Walter Reed e nós pousamos lá. E eu estou vendo esses Hercules C-130 chegando e eles estão descarregando os caixões cobertos pela bandeira. E eu nunca vou esquecer isso enquanto eu viver, o enorme impacto que isso teve em todos nós que estávamos desembarcando de voos médicos e tendo que parar, sabe, bem ali no meio do aeroporto enquanto eles desfilavam esses caixões por lá. E realmente é uma visão que você não esquece. Mas fui transferido de lá para o presídio de São Francisco e lidei com o problema marrom enquanto estava no presídio. Consertaram minha perna e então fui para o Hospital Veterans Affairs Martinez. E de lá eu me desliguei do serviço militar. Decidi ficar na Califórnia, então acabei em Sacramento por alguns anos, mas depois me mudei para o condado de Mendocino e me envolvi um pouco na atividade do Triângulo Esmeralda. E no meu programa, o podcast Crisis Victory, eu realmente faço um episódio sobre o Triângulo Esmeralda e a história dele e como muitos dos veteranos do NOM estavam saindo do NOM e eles estavam indo para lá. E, meu Deus, todo mundo está armando armadilhas e vivendo como se ainda estivessem na selva. Ou naqueles anos, você está falando de 1975, 76, 77. Mas, ao mesmo tempo, nos primeiros anos que cheguei lá no início de 74, usei minha conta de IMET e me matriculei no Sacramento City College e no outono do ano, durante as férias de Natal, decidi voltar ao México e visitar minha aldeia. E isso provavelmente foi o fracasso que alterou o caminho da minha vida permanentemente. Eu fui lá e as pessoas que controlavam a mina e... você sabe, tinham poder sobre a aldeia e tudo mais, a família criminosa, que agora é conhecida como um cartel de verdade. E eu não vou dizer o nome deles. Eu nunca os entreguei, e um dos chefes, o filho dele estava comigo durante o tempo que eu vivi lá, quando eu tinha 15 e 16 anos, e ele disse, escute, precisamos que você pegue um carro, volte com ele, faremos alguns compartimentos nele, e vamos encher de grama, vamos ganhar muito dinheiro, isso é só você e eu, irmão, sabe? Não vai ser minha família controlando, só nós fazendo isso. Então eu disse, ok, sim, seja lá o que for, isso parece uma coisa legal de fazer. E voltei, peguei um Ford LTD, que foi o que eles me disseram para pegar. Fui de carro até lá, eles levaram numa oficina, fizeram compartimentos no veículo e embalaram 80 quilos dentro. E tenha em mente, Matt, nós só estávamos pagando $20 por quilo em 1974, 75 e 76 dos índios Chihuahua, lá na aldeia. Então eu voltei lá e estou recebendo 650 por libra, que é aproximadamente um pouco mais de 1.200 por quilo, e eu tenho 80 quilos que pagamos menos de 2.000, incluindo gasolina no carro para me levar de volta. E eu apenas fiz 1 tonelada de dinheiro da noite para o dia, Então, isso era antes de ser um problema tão grande, certo? Eles não ficavam farejando e parando, você basicamente dirigia, parava, mostrava sua identidade e seguia em frente, era isso? Ótima pergunta, Matt. Fico feliz que perguntou, pois o público precisa entender que em meados dos anos 70 eles tinham cães. E sim, eles realmente tiravam um tempo para estudar e observar alguém. Mas essa aldeia me ensinou como agir quando você atingir a zona de 28 quilômetros. Quando passar por lá, raspe o adesivo da Teresa, pois a zona de 28 quilômetros não é um posto de controle. São 28 quilômetros antes de chegar a Barrie. A fronteira, quando você está saindo do interior do México e é onde você mostra seus documentos para o veículo, eles sinalizam para você passar por aquele caminho em situações similares. Mas à medida que você se aproxima da fronteira, né, o que eu faria é raspar o adesivo da Teresa e pegar o adesivo. O que é isso? Bem, é um adesivo que mostra que você esteve no interior do México. Eles colocam isso em seu carro. Eu não sei se eles ainda fazem isso, mas certamente faziam isso naquela época, porque costumávamos ter que fazer, se livrar disso, ter alguém para lavar o carro, sabe?
e eu pegar um par de pequenas lembranças em uma loja de presentes lá em Nogales ou onde quer que eu estivesse cruzando naquela época específica. A primeira vez foi em Nogales e jogá-los no banco de trás do carro, borrifar desodorante no rosto para não suar acidentalmente. O corpo às vezes reage e faz respostas das quais você não está ciente. Foi o que me ensinaram quando eu estava prestes a entrar no carro carregado. E seja lá o que você fizer, mantenha o foco e olhe o agente nos olhos e não quebre o contato visual com ele. E apenas fique calmo, que você ficará bem. E depois da primeira vez, irmão, eu nunca fui pego. Provavelmente fiz perto de 70 travessias na minha vida e nunca tive um problema, mas é tudo sobre atitude, é tudo sobre seguir essa disciplina. E, irmão, estar no exército nos meus anos mais jovens é onde a disciplina foi formada, me deu aquela vantagem que talvez muitas outras pessoas começando nesse tipo de coisa falhariam. Eu sabia como receber ordens, eu entendia a cadeia de comando, eu entendia a disciplina e eu entendia a importância de ser discreto, a guerra discreta, por assim dizer. Então eu passei por aquilo na primeira vez, fui lá em cima, meu Deus, nós fizemos 1 tonelada de dinheiro e alguns dos meus amigos com quem eu estava na faculdade disseram: Deus, cara, podemos entrar nessa coisa que você tem acontecendo. E eu acabei conectando mais 2 carros, Matt, com caras como eu, e nós fomos lá e começamos a correr 3 cargas de carros de uma vez. Agora, na cidade de Winners, logo acima de Sacramento, na Interestadual 5, eu conheci um cara que era realmente grande no movimento da maconha mexicana naquela época. Conheci-o através de alguém que comprava libras durante minha primeira corrida. E no período em que fiz isso, tive apenas aquele cara como cliente. Ele nos pagaria pela carga completa quando a trouxéssemos em dinheiro adiantado. Ele não pagava o preço total de varejo, é claro, mas ainda estávamos ganhando uma enorme quantidade de dinheiro e eu só tinha que lidar com uma pessoa. Então, meu risco de prisão foi extremamente minimizado e isso durou alguns anos até que o governo interveio nele e o removeu, e tão rápido quanto você está ganhando dinheiro no negócio de narcóticos, você pode perder todo esse dinheiro rapidamente se não se mantiver no jogo e garantir um fluxo constante de capital. Foi o que aconteceu conosco, ficamos falidos novamente e voltamos para a faculdade vivendo com quase $400 por mês do Government Issue Bill. Enfim, 1979 chega. Eu acabara de voltar de Mendocino County, Ukiah, Califórnia. Nessa altura, peguei um velho Cessna 172 Skyhawk, um pequeno avião de 4 lugares, e fiz minha certificação Visual Flight Rules, classificações de voo visual, não por instrumentos. Então eu comecei a voar e a me acostumar a pilotar. E eu acho que quando discutimos isso antes, eu expliquei como seria necessário fazer algumas paradas para abastecer, apenas para levar a coisa até o Arizona. Sim, eu fiz, mas depois pegamos um 185, isso não foi problema. Ele voava muito melhor e mais alcance, seja lá o que for, mas a última vez que peguei um carro no Novo México, acredito que foi em 79, eles tinham estourado. E essa foi a nossa primeira exposição, Matt, à indústria, e em vez de abraços e apertos de mão e paz e amor. E todo mundo tem essa mentalidade hippie, sabe? Nós chegando à vila ou fora da vila, na garagem onde eles carregavam os carros, e eu estou olhando, esses caras todos têm armas automáticas AK-47, 47 alguns idiotas, e eles estão gritando com todo mundo, dando ordens e nos fazendo sentir como se estivéssemos em uma ameaça instantânea ou imediata. E isso é, você não está fazendo mais do que, não mais, você vai estar transportando cocaína para os Estados Unidos. E até então eu já tinha o avião, então eu expliquei a eles: bem, eu tenho um avião, e eles dizem: bem, nós temos uma rota. E a rota era a reserva indígena Yaqui, que estava no Arizona e no México. Ambos, e eles tinham canyons abertos onde eu poderia fazer voos pelo canyon indetectáveis durante aqueles anos. E então eu tirei o carro de lá e disse: Jesus Cristo, no que nos metemos? Isso é realmente muito perigoso. Essas pessoas são violentas, são hostis, são ameaçadoras e, quero dizer, como um interruptor de luz, irmão, a indústria mudou da noite para o dia. Para mim, mas em vez de ter centenas de milhares de dólares, de repente estamos tendo milhões de dólares, apenas uma transição instantânea. E com isso vem a ameaça de roubo, é claro, uma ameaça de prisão maior.
Você precisa gerenciar milhões de dólares desde o início para pessoas que simplesmente vão decapitá-lo e jogá-lo em um banho de ácido. Eles farão coisas horríveis com você. A Colômbia treinou os cartéis na arte das técnicas de tortura antes disso. Se você tinha um problema com um cartel, porque agora temos cartéis, eu me lembro claramente de pessoas sendo colocadas de joelhos e baleadas em cabeça bem na minha frente. Eu vi isso várias vezes. Eles não fizeram o que nos anos posteriores começamos a observar. E eu já te contei sobre assistir 3 selvagens comerem um homem vivo. Isso foi principalmente apenas uma lição. Estávamos voando para Culiacán para negociar a obtenção de mais quilos e eu e meu amigo Pat Grady, que ele descansa em paz, e em vez disso fomos levados para um rancho fora de La Tuna, que é onde Chappell nasceu, e olhamos para lá, a este curral, a este cara de joelhos no meio do curral e ele está todo amarrado. E eu estou pensando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E Patty está olhando para mim pensando, ó Jesus, em que diabos nos metemos? E então os 2 homens que nos levaram até lá para o rancho. Nos levaram até o curral e foi quando eles soltaram 3 Rottweilers que comeram o cara vivo bem na nossa frente e eu ainda posso ver isso como se tivesse visto ontem. Isso foi há 30 anos, mas fomos levados para a casa da fazenda e o Hef, o chefe da fazenda, porque Por que que eles mataram aquele cara? eles o mataram porque ele estava chamando atenção para os cartéis, gastando dinheiro extravagante, que é exatamente o que estávamos fazendo, comprando toneladas de correntes de ouro naquela época, e carros novos, carros caros, comprando imóveis como loucos, e sem explicação de onde vinha um único dólar do nosso dinheiro, o que na minha investigação posterior contra mim na vida, Operação Cartel do Norte, quero dizer, Exposição do Norte, desculpe-me, um dos agentes aduaneiros me disse que essa era a porta de entrada para chegar até mim porque não havia registro mostrando fundos legítimos. Agora que você trabalhou na indústria criminal do dinheiro, você entende como é importante esconder dinheiro e eu não sei todo o seu... História para originar dinheiro, você sabe, lavagem de dinheiro. Então eles começam a olhar para você, eles estão tipo, sim, ele tem um estilo de vida extravagante, mas ele também está virando casas ou tem, sabe, 20 ou, sabe, 30 prédios de apartamentos ou então há pelo menos alguma fonte de renda. É exatamente por isso que eles nos levaram lá e fizeram isso naquele dia, porque estávamos gastando dinheiro a rodo. Agora éramos negociantes de Glow e estávamos ganhando 20 vezes mais dinheiro do que alguns anos antes no negócio de maconha. Não tínhamos controle, né? Então eles nos ensinaram a ter. Mas o que estou tentando explicar para o público esta é a veracidade de como os cartéis se manifestaram de uma maneira tão violenta de fazer as coisas. Quando eles davam um exemplo, alguém morria. Esse era o exemplo. Presenciei isso mais de uma vez, mas essa em particular decidi compartilhar no seu programa. No Recursos Humanos, eles não te dão uma advertência, nem colocam algo no seu arquivo dizendo que mais 2 advertências resultarão em demissão. Sim, eles não fazem isso, irmão, mas nesse ponto também foi quando eles disseram, bem, você não vai mais descer aqui e pegar cargas, você terminou de voar, você terminou, precisamos de você nos Estados Unidos, precisamos que você desenvolva o corredor no noroeste do Pacífico, e essas ordens vieram agora, Capela. O Chapo Guzmán está agora formando o cartel de drogas de Sinaloa em parceria com algumas outras pessoas. Mas Rafael Cara Quintero, que era de Sinaloa, ele era o principal cultivador no México durante aquele tempo. E Angel Félix Galardo, que se tornou o padrinho de todos os padrinhos, ele foi o que formou o sindicato, unindo todos os cartéis, grandes cartéis, me desculpe, no México em unidade, o que funcionou por um curto período de tempo. Mas Rafa tinha ido para, acho que foi Chihuahua, onde ele cultivou milhares de hectares ou acres de grama. Ele encontrou uma maneira de criar grama que permaneceria sem sementes. Sensimia era o nome dado naquele tempo. E o problema nos primeiros anos, quando comprávamos quilos, eles estavam cheios de sementes e grandes talos e muito material folhoso neles. Não havia botões, por isso custavam $20 o quilo nos anos 70. Mas o que ele cultivou foi significativamente melhor e realmente se tornou competitivo para Matthew.
para os mercados do norte da Califórnia, que até então estavam em pleno funcionamento, sabe? O condado de Humboldt, o condado de Medicine, o condado de Trinity, o Triângulo Esmeralda. E então havia uma base de competição lá. E o cartel diz: ó, sim, sem problema. Nós apenas enviaremos alguns mexicanos para o norte da Califórnia e começaremos nossas próprias operações. Foi assim que se tornaram competitivos para aquela cepa específica. Mas Rafael era um cultivador, e ele amava cultivar essa erva. E quero dizer, ele cultivou conservadoramente centenas de toneladas antes de... O agente especial Keegan Camerina encontrou a operação no meio do deserto e a desmantelou. Esse foi o início do fim e da instabilidade de Rafa, a quem eu conhecia pessoalmente. Conheci Angel Félix Carriado algumas vezes. Não o conhecia além de senhor. Ele era o chefe e... Apertei a mão de Chapo quando o conheci. Na época ele era apenas um cara como qualquer outro de nós. E sim, o golpe entrando em nosso estilo de vida não foi apenas transitório, mas também foi um verdadeiro alerta para a realidade do perigo que os cartéis estavam se tornando. E isso inclui nos Estados Unidos. Quando Pat e eu construímos a indústria em Seattle, Vancouver, Canadá, até o Alasca, as áreas de oleodutos e coisas assim, se eu tivesse um problema, como já aconteceu algumas vezes, eu poderia ligar para o sul e uma equipe viria para eliminar o problema. E era isso como você tem que... Você me enviou um monte de documentos, um dos documentos era uma foto de você. E Chopo, sim, eu vou cortar. Isso foi antes ou... Depois disso, essa é a época em que eu conheci o Chopo, é quando a foto foi tirada. E o cara no meio da foto que você tem, ele era um assassino para a organização de Jalisco e depois em Sinaloa. E quando eu, naquela foto, ele tinha mais de 200 execuções em seu currículo na fotografia que tiramos com ele. Mas estou feliz que você tenha trazido isso à tona para o bem do seu público. Você e eu documentamos completamente esta entrevista antes mesmo de irmos ao ar para discuti-la. Eu te enviei inúmeros documentos confirmando missões que eu estava quando eu era um contratado, muitas fotografias até do meu tempo quando eu estava na EMC, andando com a nação dos manditos e tudo mais. Eu era um investigador particular, licenciado pelo Estado, era todo tipo de coisas. De qualquer forma, quando falamos sobre o tempo de prisão, meu trabalho lá era como conselheiro de cuidados paliativos para os outros prisioneiros. Fui treinado, completei meus anos de seminário e tudo isso veio como resultado de onde estamos na história, agora em Seattle, Washington. Fui pego em uma pequena acusação de drogas em Sacramento, Califórnia. Eu ainda morava em Sacramento, mas estava operando no norte uma vez que a droga entrou em nossa vida. E fui preso com algumas centenas de gramas lá e acabei recebendo uma sentença de 3 anos. Fui para a prisão de Folsom e eu tinha um número D, que é um número antigo hoje, de 86 a 89 quando eu estava lá. Meu número era D64038 para quem quiser procurar. E eu saí da prisão de Folsom e decidi deixar Sacramento e ir para o noroeste do Pacífico e simplesmente sair do negócio. Eu não queria voltar para a prisão novamente. Você ainda tinha uma boa quantia de dinheiro nesse momento, entende? Depois de 3 anos. Após 3 anos, eu tinha algum dinheiro, mas não uma quantia significativa. Era o suficiente para me estabelecer e recomeçar minha vida. Porém, meses depois da minha libertação, o cartel de Sinaloa me encontrou no norte. Eles enviaram um representante dizendo que eu precisava ir para Las Vegas, fornecendo dinheiro e passagens aéreas. Então, levei minha nova noiva com quem havia me casado para lá. Ok. Então eu voei para Las Vegas e me encontrei com um velho compadre meu lá e ele diz: olha, cara, você sabe que não vai conseguir se afastar disso, nós sabemos demais, vimos demais, você tem que entender as regras. Você está nisso agora, você está nisso até que nós sejamos mortos ou vamos para a prisão para o resto da vida. E você sabe, ele estava tão chateado quanto eu, mas o que ele estava falando eram realidades que nós dois sabíamos, com base no que tínhamos sobrevivido até este ponto e o que tínhamos testemunhado lá. Este era um tempo extremamente perigoso. Estamos falando de 89, 90, Quando eu comecei a voltar e neste ponto Vancouver, Canadá, enviou representantes e em vez de mover, 100 quilos por mês, de repente meu pedido subiu de 250 a 350 quilos de uma vez.
E tínhamos alguns caras lá em Vancouver que eram capazes de juntar 15 milhões de dólares em uma tarde. Eles eram grandes. Eu lidei com o elemento russo, um elemento asiático e outros elementos lá. Um elemento de motocicleta daquela época. E o negócio foi instantâneo, porque eu não precisei apresentar nenhum dinheiro adiantado ou nada. Depois que me estabeleci no Noroeste, as cargas eram trazidas e entregues nas casas seguras que eu havia encontrado e criado para esse fim. Eu os dispus em rotas de mapa, mostrando diferentes alternativas para usar, pois na Interestadual 5 eles tinham observadores treinados especificamente para procurar algo suspeito. E um carro cheio de latinos certamente parecia suspeito no estado de Washington naquela época. Consegui alternativas de rotas para eles e estabelecemos as casas seguras. Nesse ponto, eu provavelmente tinha mais de 20 pessoas trabalhando para mim. Então, coloquei 3 caras na minha frente e esses foram os que lidaram com tudo. Então eu nunca era visto pelos compradores, eu não lidava com ninguém além de dizer que era um novo cliente. Nós certificamos suas credenciais afirmando conhecer pessoas que conheciam essas pessoas e dissemos que eles estavam prontos para ir. Eu me sentaria, negociaria um acordo e sairia dali rapidamente. Além de quando a carga chegava e eu corria para uma casa segura para fazer uma contagem e inspeção rápida, essa seria a única vez que eu estava exposto aos quilos reais de cocaína que estavam vindo para mim. E nesse ponto eu tinha status de chefão. Os federais estavam me investigando. Eles sabiam de um aumento, mas não faziam ideia, Matt, da quantidade de quilos que movimentávamos naquele momento. Lembro que eles pegaram 38 quilos no estacionamento do restaurante Anthony em Seattle. Essa foi a maior apreensão de cocaína em Seattle naqueles anos. O negócio seria para 80 quilos. Dividi o negócio pela metade apenas por um pressentimento. Eles iriam pegar a outra metade. O negócio era 1,5 milhão por 80. Mas eles nunca voltaram para a outra metade. Mas eu também tinha eu tinha um oficial da divisão de narcóticos na folha de pagamento no primeiro ano e meio que eu reativei aquela indústria lá em cima para eles através de um amigo meu, um cara chamado Michael Day. Ele está morto agora, então eu posso dizer o nome dele e ainda me deve $250 000, mas isso se foi. De qualquer forma, era alguém com quem Mike cresceu e o cara se tornou um tenente na divisão de narcóticos da polícia de Seattle. E ele e eu nunca nos vimos olho no olho, e eu apenas enfiava dinheiro em envelopes que Michael Day dava a ele. Em troca, eu recebia folhas impressas que forneciam informações de vigilância, qualquer coisa que estivessem fazendo com as pessoas que estavam recebendo meus quilos, qualquer coisa ligada a mim, nós recebíamos informações. E eu diria que em 1 ano e meio que eu o tive, eu paguei a ele pelo menos $80 mil. Então ele não era barato. Mas o que foi instruído quando Michael Day me trazia as informações, eu tinha que acender na frente do Mike e queimar aquela página do departamento de polícia enquanto ele tirava uma foto de mim fazendo isso. E desta forma, nunca haveria nada evidenciário que pudesse recair sobre nossa fonte policial que tínhamos. Foi muito brilhante, na verdade. Fiquei feliz por nunca ter encontrado o cara, não precisava. Mas enfim, Operação Northern Exposure, que foi formada em 1991, logo após isso, 38 quilos foram apreendidos. E a razão pela qual eles formaram e agiram tão rapidamente sobre isso, Matt, foi porque esses quilos específicos tinham um símbolo de bola de futebol neles. E essa era a assinatura pessoal de Dom Pablo Escobar para os mercados dos Estados Unidos. Os cartéis mexicanos teriam como identificação Estados Unidos da América, estrela ou um número de lote, como 206 ou 510. E alguns deles tinham o selo alacrã, que era o escorpião estampado nos quilos. E isso seria para significar qual cartel seria o que estava fornecendo a cocaína. Mas quando uma bola de futebol apareceu no norte, eles disseram: "Meu Deus, temos um representante do Escobar no noroeste do Pacífico." Então, a Operação Exposição do Norte foi formada como uma força-tarefa federal multiagências para derrubar. Eu era o advogado principal da conexão de Pablo Escobar no noroeste do Pacífico. Esse homem era eu. E eu posso me lembrar mais tarde, uma vez que comecei a me aquecer e tudo mais, fui aconselhado por Michael Day.
Ele disse, olha, nosso policial disse, eles estão se aproximando de você, irmão. Você precisa fazer algo, sair disso se puder, mas você precisa fazer algo. Eles estão se movendo, estão fazendo movimentos. Então eu voei para Culiacán e me sentei à mesa com os chefes e disse, olha, pessoal, eu construí para vocês. Estou sendo vigiado, é hora de me afastar disso. E melhores desejos. Todos me abraçaram, apertaram as mãos, ofereceram bebidas e se divertiram. Passamos dias maravilhosos juntos. Quando voltei para casa, havia 350 quilos em uma van branca e 2 soldados sentados na minha garagem em minha casa e eu entrei. Por causa do meu status como subalterno, eu tinha a autoridade para reverter a carga e minha mensagem para eles foi, olha, temos problemas federais, tirem isso daqui e eu entrarei em contato em breve para dizer se podemos ou não retomar as atividades e a que horas. Foi isso. Eles apenas. Mas o que você está dizendo é que eles simplesmente te ignoraram voando para lá dizendo que eu estou fora. Absolutamente. Eles apenas descartaram isso. Não, mandem 350 para ele. Chaves continuará fazendo exatamente isso. A mensagem é para você não andar. Saindo, não, essa era a mensagem e essas são pessoas que eu conheci há décadas. Eu realmente estava... Foi o ponto de virada da minha vida. Naquela noite eu tomei a decisão, parece que vou ter que enfrentá-los, porque se eu não sair, vou ser atingido por alguém roubando minhas cargas, vou ser atingido pela lei e vou desaparecer para sempre, porque as quantidades que eu estava fazendo e as leis de drogas naquela época eram realmente ruins. Então eu sabia que era um prisioneiro se fosse pego. Então naquela noite, depois de ter devolvido a carga, eu liguei para um advogado conhecido que conhecia Murray Gooderson, um advogado muito poderoso da Colt Gooderson e Associados. Ele lidava com casos de crime organizado, era um advogado de defesa simplesmente o melhor disponível. E ele organizou para eu vê-lo no dia seguinte. Eu contei a situação em que eu estava, e eu disse, vou ter que entrar em guerra com essas pessoas, e eu preciso de um taco de beisebol maior do que o deles. Discutimos sobre eu ir ao Departamento de Justiça e foi exatamente quando entrei. Então eu não era um cara que foi preso e começou a dedurar pessoas para fazer um acordo. Nada disso. Era um modo de sobrevivência que eu não tinha escolha, que precisava fazer. E eu sabia que se fosse combater o cartel de drogas, especialmente aquele cartel, eu precisaria de algo significativo me apoiando. E foi isso que eu fiz no dia seguinte. Eu caminhei. Então, ele ligou para lá e organizou para que as pessoas estivessem esperando por você? Explicou tudo isso por telefone? Ele fez isso, Matt. Eu estava no escritório dele quando ele ligou para o assistente do Procurador-Geral dos Estados Unidos da América e disse que eu, Al Bradley, estava lá. Ele deseja entrar e conversar. Sem que eu soubesse, eles já preparavam mandados para revistar minhas várias propriedades. Eu era apenas um rei, e é tudo informação pública, os registros do condado de Snohomish de 91 a 94. Naquela época eu tinha 47 aluguéis e meia dúzia de licenças comerciais. Possuía diversos tipos de empresas, minha vida era boa. Eu não precisava mais ser um traficante de drogas. Eu não queria ser um traficante de drogas. E meu primeiro filho acabara de nascer, e ela estava grávida novamente da filha que veio depois. Eu entrei no escritório do promotor dos Estados Unidos da América naquele dia, esperando ser levado sob custódia. Eu disse que consegui um acordo, então eles me pediram para ficar na sala por 1 minuto enquanto faziam algumas ligações. E então eles reuniram todas essas agências do alfabeto, representantes da Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, Administração de Repressão às Drogas, Alfândega dos Estados Unidos da América, Imposto sobre a Renda de Pessoas Singulares, Deus, alguns nem consigo lembrar agora. Mas fui levado para uma sala de conferências com uma mesa muito longa, Matt. Eles tinham pessoas da agência alinhadas dos dois lados. Eu estava na cabeceira da mesa com meu advogado presente. No final da mesa estava o assistente dos Estados Unidos da América, o assistente do procurador dos Estados Unidos da América designado para o caso. Então nos sentamos à mesa e eu disse, não, escute, você obviamente sabe quem eu sou. Sou o alvo principal da Operação No Exposure, sou Al Bradley. Eu tentei me afastar dos cartéis. Eles não vão me deixar ir. Como você gostaria de ir trabalhar e fazer suas carreiras? E todos sabiam que eu tinha laços vitalícios por lá. Eles sabiam que isso era literalmente um presente sendo entregue em seu colo. Então eles não me prenderam naquele dia.
Em vez disso, fui designado para um agente da alfândega dos Estados Unidos da América e um da Administração de Repressão às Drogas. E eu preenchi um cartão verde em vez de um cartão azul, que é o que te leva à custódia. Eles concordaram em torná-lo operacional. Ele trabalharia disfarçado e iriam para o México. E, literalmente, carreiras foram feitas. E nos 19 meses antes de eu acabar indo diante de um juiz, o custo do sopro aumentou em $2.000 por quilo, como resultado do impacto que eu tive nos mercados do noroeste do Pacífico, e isso vinha de um país estrangeiro indo para baixo. Eu operei no México, vários países na América Central, e quando eu digo México, né, eu quero dizer de um lado para o outro, de uma ponta a outra, né? Estávamos em todos os lugares e derrubamos algumas pessoas significativas. Não apenas carreiras foram feitas, mas minha própria carreira foi feita. E isso é desconhecido para mim. O acordo que você faz com eles não é isso. Então você não está em posição de dizer, eu vou trabalhar com você, largue tudo, porque eles já estão trabalhando na montagem de um caso. Então, o acordo que você faz com eles é que eu vou me declarar culpado de algo e então eu vou trabalhar para reduzir isso. Isso mesmo, Eles já tinham informantes e delatores sob custódia fornecendo informações sobre mim. Tinham o caso deles. O que eles não tinham era um jogador como eu que voluntariamente iria levá-los ao sul da fronteira e erradicar o elemento que estava ameaçando minha própria vida, minha própria existência e minha própria família. Eles estão te levando de avião para lá. Sabe como? Hal Bradley. E eles estão te apresentando para pessoas como você está sendo apresentado, porque isso não é. Você não está indo atrás do cartel de Sinaloa diretamente. Fui atrás das facções do cartel de Sinaloa, com as quais eu estava afiliado. O cartel tem milhares de pessoas e muitas células diferentes. Eliminei as células com as quais eu operava. Usei o Hal Bradley para essa inserção e depois assumi uma identidade diferente. E eu me tornei designado como um marechal dos Estados Unidos da América, estabeleceu uma nova identidade para mim, e eu era um comprador canadense. E o que eles fariam é dizer que pegaram um cara em uma organização lá embaixo, fizeram ele cooperar. Bem, nós usaríamos esse cara para me inserir nessa organização, e então eu começaria o processo de prepará-los para a acusação, derrubando-os, o que estávamos muito acostumados a fazer. Então você arma um negócio de drogas, você sabe onde eles vão, você está trazendo dinheiro, eles estão trazendo drogas, e então vocês simplesmente os pegam. E nós os derrubamos, é exatamente isso, e foi altamente eficaz em 1993. Fui designado para o escritório de Mazelon Sinaloa. Eu estava sob um saque lá embaixo que sabia que eu tinha conexões e laços com Sinaloa, especificamente Culiacán. Então, eu fui levado de avião para Mazatlán e consegui restabelecer as pessoas que eu conhecia em Culiacán. Isso foi antes de descobrirem que eu havia entrado por conta própria. Isso é naqueles 19 meses originais desde o momento em que entrei até ser condenado. Então eu estava encontrando um general do exército mexicano lá embaixo. Ele tinha 3.000 quilos na pista de pouso ou em sua propriedade, seu rancho. Eu estava sendo levado para a pista de pouso em Culiacán para entrar em um helicóptero com ele e dar uma olhada. Eu poderia ligar e dizer que estou vendo isso aqui. Parece bom, vamos comprar algo assim. Mas, desconhecido para mim naquele instante, o serviço de atendimento ao cliente do escritório de Mazatlán havia conversado com alguns agentes que ele conhecia em Culiacán. Infelizmente, esses agentes estavam na folha de pagamento do cartel de drogas Sinlo, e foi assim que descobriram sobre mim. E naquele dia fui jogado para fora da estrada. Eu tinha 2 mexicanos comigo, fomos arrancados do veículo, colocaram sacos sobre nossas cabeças. Fomos tratados de forma brusca, jogados na traseira de um caminhão e levados para um local secreto de interrogatório que não está no mapa. E o que eles precisavam fazer era me ter para o propósito de extrair informações. Eles precisavam saber exatamente até que ponto na hierarquia eu tinha conhecimento e consciência do envolvimento das pessoas, porque esse general estava recebendo essas toneladas de cocaína diretamente do irmão do presidente do México. E é aí que entra o fator de preocupação. E como resultado disso, fui torturado. Os 2 homens que foram capturados comigo, eles foram mortos.
e fui resgatado. Lembro que naquele ponto eu estava, sabe, severamente espancado. Eu tinha sido suspenso no ar com os braços atrás das costas e constantemente espancado. Eles colocaram uma arma na lateral da minha cabeça e puxaram o gatilho repetidamente, e eu comecei a perder a realidade e a consciência. Mas isso remonta a Fort Polk, Louisiana, treinamento de Tiger Lang, treinamento de campo de prisioneiros de guerra, e o quão marcante esse treinamento se tornou mais tarde na minha vida. Porque quando eu estava em cativeiro e sendo torturado naquela época por informações, eu voltei a lembrar que nunca desista de nada, nunca desista de nada, porque no momento em que você faz isso, você não é mais útil para o propósito de ser mantido vivo. E isso é o que me ajudou a passar por isso. E então os agentes me encontraram, eles entraram e invadiram o lugar, eu fui resgatado. E eu me lembro deles tirando o saco da minha cabeça enquanto me abaixavam no chão. Um cara tinha minha foto em um envelope plástico e ficava perguntando se eu era Hal Bradley. Eu estava tão chocado que não conseguia falar. Tudo o que pude fazer foi balançar a cabeça, confirmando que eu era Hal Bradley. E eles me retiraram, me colocaram em um helicóptero, me levaram para uma instalação médica altamente segura, provavelmente um local da CIA. Não posso confirmar, mas acredito que era isso. Eles me limparam e aguardaram até que as feridas cicatrizassem e os hematomas sumissem antes de me autorizarem a retornar aos Estados Unidos da América. Porque me disseram naquele momento, se você deixar alguém saber que passou por isso, se torna instantaneamente uma questão de segurança. Nosso acordo terminou, você enfrentará o juiz e ainda corre risco de prisão perpétua. Naturalmente, guardei isso para mim. Até 5 ou 6 anos atrás, nunca detalhei isso até começar a escrever meus romances de ação e aventura. De qualquer forma, em 19 meses, cheguei e então estava diante do juiz. E então todas essas pessoas da agência, uma por uma, se levantaram diante do juiz e disseram: olha, ele fez tudo e mais do que jamais poderíamos imaginar. E nós acreditamos que esse homem merece sua vida. O assistente dos Estados Unidos da América conseguiu reduzir minha sentença de prisão perpétua para 8 anos. O juiz me concedeu 30 dias antes de me entregar para ir à prisão federal. E cá estou, um chefão, o que é simplesmente histórico. Em 30 dias consegui organizar minha família e colocar tudo em ordem para eles. E então peguei um voo para Englewood, Colorado, bem Denver, e depois peguei um táxi para Englewood e entrei em um Federal Correctional Institution lá, que é uma instalação de segurança média, e fica bem ao lado de Florence, onde eles têm o Supermax, onde o Chapo está hoje. Então, Santa Loa, neste momento, tem que saber que você esteve envolvido em todo esse negócio. Eles fizeram como nossa. Existe uma ordem permanente para tentar encontrar e matar você, ou eles simplesmente ignoram. Eles não ignoram nada, irmão, e eu vou entrar nisso um pouco mais tarde. Um xerife de San Diego foi quem me disse que havia uma recompensa de $100 mil pela minha cabeça após minha libertação da prisão quando eu estava operacional em Tijuana e Rosarito. Sobre a questão da prisão, sim, tive que ser extremamente cuidadoso. Eles estavam bem cientes de que minha vida estava em extremo perigo. E então o que eles fizeram foi me tirar do estado. Peguei o Conair, voei para fora de Portland, Oregon, retornei ao Colorado e comecei meu tempo, mas fiquei doente. Meu fígado estava falhando devido à hepatite C, que eu provavelmente tive por décadas sem saber. Comecei a me sentir cansado. E a próxima coisa que você sabe, eu não estou indo bem de jeito nenhum. Então me colocaram em um voo médico para Springfield, Missouri, um centro médico para prisioneiros federais. E, você sabe, eles antecipadamente disseram, sim, esse cara tem o cartel querendo matá-lo. Então temos que ficar atentos a ele e esse tipo de coisa. E eu entrei em tratamento de quimioterapia por 11 meses, que cheguei lá, me curei disso. Mas durante esse tempo, Matt, eles estavam fazendo um programa experimental com treinamento de 11 companheiros de prisão nos cuidados paliativos para que pudéssemos levar nossos companheiros de prisão através do processo de morrer. E eu te enviei uma foto minha no jornal colocando as mãos em um companheiro de prisão enquanto ele estava morrendo para verificação da minha história, se você se lembra. E então eu te enviei uma página da minha Bíblia listando a data de cada um dos falecidos e do que eles morreram, causa da morte e tudo mais. Então você poderia corroborar essa informação com a sua história aqui.
Mas chegou um momento, concluí meus estudos no seminário enquanto estava em Springfield, fui formalmente ordenado. Eu costumava jogar bocha com um cara chamado Johnny Gambino. E Johnny, ele meio que andava com todos os caras italianos, claro, Gambino. Quando o senhor Gotti chegou, eu já era um conselheiro certificado de cuidados paliativos com identificação, podendo me mover pelo lugar. E eu realmente consegui encontrar com John Gotti algumas vezes, passar algumas mensagens para Johnny Gambino. E pouco tempo depois recebi ordens para ser transferido para Leavenworth. Então eu fui carregado em uma van particular e fui levado pelo estado até Leavenworth, Kansas. E eu liderei o sistema de Leavenworth imediatamente por causa das minhas experiências educacionais, sabe? Eu já estava no nível de mestrado e completando meus estudos enquanto estava na prisão. Fui colocado no departamento de educação para treinar detentos a obterem seus GEDs. Também ensinei uma aula de cuidados paliativos para certificação com o Hospice de Eleven. Estamos entrando na prisão e me ajudando a treinar companheiros de prisão na arte de cuidar das pessoas que estão morrendo. Tivemos até palestrantes convidados como o Matt, né, que eram pacientes terminais muito próximos da morte. E foi um programa bastante intenso. Foram 10 semanas por ciclo. E então o Hospício Eleven os certificaria como treinados em aconselhamento de hospício. Foi um ótimo programa, eu realmente gostei e também recebi muita publicidade lá, também estava nos jornais e não sei se te enviei alguma dessas coisas, mas tenho toneladas delas. Chegou a hora de eu sair da prisão para deixar Leavenworth e na noite anterior à minha partida, eu estava no pátio com um amigo meu que era de Ukiah, Califórnia, que eu não via há algumas décadas e ele estava cumprindo uma grande pena lá. E ele diz: "Ei, cara, venha comigo, alguém quer se despedir de você." E ele me levou até o porão e acenderam as luzes. E aqui estava como mais de 100 colegas de prisão que treinei durante minhas aulas. E havia guardas que vieram me parabenizar porque eu estava saindo na manhã seguinte e eu já era um ministro. Eu já estava formalmente ordenado, então eu tive roupas ministeriais enviadas, que foi como eu deixei a prisão. E até mesmo o diretor Booker, esse era o nome do diretor na época, desceu lá e me parabenizou pelo trabalho que fizemos, coisas dessa natureza. Nós tivemos essa grande festa, foi incrível. E no dia seguinte eu saí, voei para Seattle e fui instruído a ir a uma casa de meio caminho aqui. Entrei na casa de meio caminho após conversar com um bispo na área de Seattle sobre talvez vir e trabalhar em sua igreja, continuando meus estudos ministeriais e meu trabalho. Ele e sua esposa me encontraram na casa de meio caminho. Isso foi em 18 de outubro de 1998 e 3 de fevereiro de 1999. Ele me ordenou formalmente sob a tutela deles em Seattle. 3 anos depois, ele me instalou como pastor sênior da minha própria igreja. Agora tenha em mente, na primeira semana após ser liberado, 2 dos agentes do Departamento de Justiça vieram e me encontraram lá e me levaram de volta a um juiz, removendo todas as responsabilidades para que eu pudesse me mover livremente dentro e fora dos Estados Unidos da América. Eu te enviei um documento sobre uma viagem para Costa Rica, se você lembra. Naquele documento que te enviei, era para ativar meus passaportes e essas coisas. Então agora estou voando para Costa Rica para comprar 500 quilos em um bordel. Sou pastor da minha própria igreja. Quer dizer, meu Deus, minha vida inteira simplesmente foi tão incrível. E chegou ao ponto em que eu estava embarcando em tantas missões, Matt, que literalmente tive que ir ao meu bispo e pedir um sabático do meu cargo como pastor sênior da minha própria igreja, porque sentia que o trabalho que eu estava fazendo para proteger nossa nação era muito mais crítico. Então, o bispo consentiu, ele concordou, manteve minhas credenciais ativas e eu ainda as tenho até hoje, e isso é 20 e poucos anos depois. Tanto o bispo quanto sua esposa, que era copastora, ambos faleceram. E eu ainda estou ativamente envolvido na organização da igreja que a próxima geração assumiu. Durante tudo isso, meu primo de primeiro grau estava nos Hells Angels, mas aqui, no oeste de Washington. Este é território dos bandidos e ele tinha falado comigo sobre se envolver em clubes, ele conhecia alguns dos bandidos e tudo mais. Então eu consegui um patrocinador e me juntei a um grupo chamado Amigos, que é um desdobramento dos bandidos daqui.
Ainda somos vermelho e ouro, ainda a mesma família. E então eu fui em frente e prospectei e mais tarde me tornei um membro com patch completo. E por cerca de 3 anos e meio eu usei um patch nas minhas costas e eu absolutamente amei isso, porque nesse momento eu estava tentando me desligar de trabalhar internacionalmente. Era um trabalho muito perigoso. Eu era casado e tinha 2 filhos. Queria continuar nas investigações, pois adorava. Algumas semanas depois, recebi uma ligação de Olympia, Washington, dizendo para buscar meu distintivo e cartão de identificação, pois agora eu era um investigador particular licenciado. Enviei um documento mostrando minha licença comercial, então você tem isso. Tudo bem. Foi incrível, né? O único cara com 2 condenações por crimes graves na história de Washington agora tem um distintivo. Isso assustou os bandidos. Eles disseram que não podem ter um cara com um distintivo, simplesmente não vai funcionar. E então eu fui capaz, depois de 3 anos e meio sendo um membro com patch completo, eu consegui sair, mas em boa posição. O que significa que eles não te espancam e pegam sua moto de você. E você nunca mais pode falar com nenhum deles, coisas desse tipo. Foi bem o oposto. Eu tinha o respeito de todos eles. Nenhuma agência federal me pediu para espioná-los. O trabalho que eu estava fazendo, departamentos com a CIA, Administração de Repressão às Drogas Alfândegas, estava totalmente desconectado do mundo deles e eu me juntei porque queria saber como era o estilo de vida, eu queria a experiência e sem arrependimentos. Eu absolutamente amei até hoje. Ainda estou em contato com alguns deles e eles têm permissão para entrar em contato comigo porque deixei o clube em boa situação. Qual era o trabalho que você estava fazendo com a UCA e as outras agências? Estávamos fazendo casos relacionados a narcóticos, armas, casos relacionados a armas. Eu trabalhei em casos de tráfico humano no Panamá e trabalhei em El Salvador. Como você sabe, eu fui realmente capturado em El Salvador. Sim, eu estava trabalhando em um caso em Acapulco. Lembro-me de voltar para a embaixada na Cidade do México. Ao sair da embaixada, fui confrontado por alguns agentes de inteligência salvadorenhos e eles disseram que eram eles. Queriam me oferecer uma refeição, sentar e fazer um acordo comigo. Ficamos felizes em receber sua ajuda. Pagaremos $75.000 além das despesas por um dia de trabalho. Precisávamos que você fizesse uma introdução. Então, naturalmente, me interessei e fui ao café. Como eles sabiam quem você é? Que bom que você perguntou. Quando eu estava em Leavenworth, um oficial de alta patente da Mara Salvatrucha 13 estava prestes a ser libertado e deportado de volta para El Salvador. Nós nos tornamos amigos no pátio e ele havia escrito meu nome, informações de contato, tudo dentro de uma carta e a enviou para El Salvador. Naturalmente, eles estão marcando tudo que entra e sai de uma prisão, e essa informação caiu nas mãos das agências de inteligência salvadorenhas. Eu não sei como eles descobriram que eu era um contratado, mas obviamente descobriram e esperaram por mim para sair da embaixada e foi quando eles se aproximaram de mim. Então, de qualquer forma, o acordo era este. Em todos os meus 11 romances de ação e aventura, eu falo sobre meu parceiro chamado Manny. Isso é para honrar o agente salvadorenho, que meu trabalho era apresentá-lo ao meu associado que eu conhecia em Leavenworth e conseguir inseri-lo na organização Mara Salvatrucha 13. E então eu deveria me afastar, sair em um voo de correio diplomático e levar meus $75.000 e ir embora. E não funcionou dessa maneira. Nós pousamos em San Salvador, acabamos em uma casa segura naquela noite, sendo informados e preparados para o encontro. Foi quando eu conheci Manny, foi quando eu cheguei lá e no dia seguinte nós dirigimos para o norte, atravessando o país até a fronteira com a Guatemala, mas ainda dentro de El Salvador. Nós combinamos de encontrar meu associado em um restaurante lá em cima e entramos no restaurante e ele não estava lá e o cara disse, sim, vem aqui atrás e nós te levaremos. Nós te levaremos até ele sem problemas. Estamos apenas garantindo que ninguém está te seguindo, esse tipo de coisa. E então nós acreditamos nisso. Eu podia dizer que o agente estava nervoso e o que aconteceu é que eles o reconheceram, eles sabiam quem ele era e nós saímos por aquela porta dos fundos, ambos fomos nocauteados instantaneamente. E quando eu recobrei a consciência, nós estávamos em É difícil falar sobre isso, foi uma situação realmente ruim. Nós fomos mantidos em um rancho que parecia muito pobre, pelo que eu me lembro,
e eles começaram a nos maltratar imediatamente, e a história que tínhamos preparado para uma situação como essa era bem. Eu não tinha ideia de que esse cara era um policial. Isso foi o que fizemos para me manter vivo, e sabemos que isso nem sempre funciona. Eles vão te matar de qualquer maneira. Essa é MS-13, pessoas muito, muito violentas. Mas essa é a história que mantivemos. E Manny, o que eles fizeram com ele. E eu quero dizer, eu tinha reuniões diárias, eu passei pelo inferno. Quero dizer, quase todos os dias eu pensava que ia ser executado mas eles fizeram atrocidades físicas ao meu associado que eu levei, que eles não fizeram comigo, e eles me faziam assistir. E eles, foi apenas um momento realmente ruim de qualquer maneira. 7 semanas após o cativeiro, eles estavam movendo uma equipe de acampamento para acampamento. Há apenas 6 ou 7 deles conosco, porque somos apenas 2 dos prisioneiros sendo movidos e realocados. E o caminhão de água chega, todos pegam sua água, eles nos trazem copos de água, bebemos e, irmão, estou te dizendo, 2 horas depois eu estava o mais doente que já estive na vida. Quero dizer, eu estava no chão vomitando minhas entranhas, e eu estava em péssimo estado, mas todos os outros também estavam, e foi nesse momento que eles entraram e atacaram, e isso seria o que eu diria a versão salvadorenha da equipe de forças especiais, o próprio povo deles, e eles simplesmente começaram a derrubar esses caras. Eles estavam simplesmente os explodindo, e eu me lembro desse cara se aproximando de mim e do Manny. E ele tem um rifle apontado para nós. E ele está se preparando para nos eliminar, e então, de repente, parte dele explodiu, e eu estou sentado lá com as mãos amarradas assim, e estou limpando partes do corpo dele, do meu ombro e do meu rosto. E estou mais doente que um cachorro, e o Manny está deitado no chão vomitando. E Deus sabe o que mais eu não estava prestando atenção. Eu podia sentir o cheiro da carne desse cara no meu rosto. E eles chegaram até nós, eles nos libertaram. Eles nos retiraram separadamente, levaram o Manny para um lado, a equipe me levou para outra direção, me colocaram em um helicóptero, e eu me lembro quando subi no helicóptero, tinha uma enfermeira lá e ela era, ela era tão gentil e tão paciente, e eu nem consigo descrever as palavras, porque eu não conseguia falar, eu não conseguia formar palavras. Eu estava em um estado tão ruim naquele momento do meu cativeiro e resgate, mas ela me acalmou, e eu só me lembro de desabar e chorar, eu chorando incontrolavelmente, e eu nem me importava com toda a dor no meu corpo. Nós tínhamos sido severamente abusados por semanas, e sim, eles me levaram para um psicólogo, me deram alta médica de lá, eu fui colocado em um voo para a cidade do México, não de volta para a América, por diplomático. Mensageiro? O que aconteceu com o Manny, eu não sei, eles o levaram em um helicóptero diferente. E isso me assombrou todos esses anos, e isso remonta a quase 20 anos, muito tempo atrás. Eu não sei, meu médico de transtorno de estresse pós-traumático no hospital da Veterans Affairs, que trabalha com pessoas como eu, que foram capturadas e aprisionadas e torturadas, eles sabem que essa é a bandeira assustadora na minha cabeça, pois durante as 7 semanas juntos, só tínhamos um ao outro. Tudo o que tínhamos era a única esperança que eu tinha, era esse outro cara em cativeiro comigo, e quando isso é tirado de você, é indescritível a magnitude da perda. E como eu disse, já se passaram quase 20 anos e eu ainda choro às vezes, me perguntando por que o que eles fizeram com ele foram coisas muito, muito horríveis. O abuso foi uma abominação, e eu, claro, agradeço a Deus por não ter sido agredido da maneira que ele foi, mas eu nunca posso, é quase como se eu não pudesse me perdoar. Eu me sinto culpado por não fui tão maltratado quanto ele. É difícil descrever, mas conversei com outros ex-prisioneiros de guerra. Em 2003, éramos 7 no Veterans Affairs de Seattle, reconhecidos como prisioneiros capturados em solo estrangeiro a serviço do nosso país. Enviei-te uma cópia dessa carta. Você menciona que eu fui capturado, torturado e coisas do tipo. Nós temos os patches de sobrevivente que usamos em nossos coletes ou chapéus, como os sobreviventes de Pearl Harbor. Podemos voltar ou terminar a história. Eles te levaram de avião.
Você quase escapou e eu te interrompi só pra perguntar o que houve com o Manny. Você sabe, então, o que aconteceu quando eles te levaram de avião e você chega lá, você pousa. Quase acabei na prisão federal dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, eu não estava autorizado a assumir nenhum contrato fora do Departamento de Justiça. E eu estava ciente disso, mas 75 mil por um dia. Que diabos, é um risco grande demais por apenas isso. O velho. É a parte antiga da minha vida que entrou em jogo aí, a tentação do dinheiro. De qualquer forma, eu aterrissei, fui entregue a 2 oficiais do Departamento de Justiça na embaixada, e eles me repreenderam de um lado para o outro, deixando claro que ainda não haviam decidido o que fazer comigo. Corrigi as coisas, garantindo que não iria mais me desviar, pois agora estou totalmente ciente, embora antes não achasse que era tão sério. Sabe? Você deu a ele todo aquele, nossa, caramba, eu nunca teria feito isso se soubesse. Bem, 75 mil, quero dizer, é minha culpa por cair na armadilha, mas de qualquer forma eles ainda viram um valor em mim. Então foi bom e continuei a trabalhar por muitos anos após esse incidente. Acabei me aposentando como um empreiteiro após 17 anos no ano de 2018. Eu estava em Ciudad Obregón, que fica no estado de Sonora, México, trabalhando em um caso lá envolvendo um piloto que estava voando de Brownsville para os Estados Unidos. Tínhamos informações. Tive a oportunidade de ir lá fora da lei de Brownsville, que é quando um agente entra no México e está operacional, eles devem notificar, acredito, o embaixador do México sob a lei de Brownsville e deixá-los saber que eles têm atividade em seu país. É apenas um acordo que temos com o México, mas eu tinha um amigo cuja mãe morreu e eles me pediram para ministrar, descer e ser ministro do serviço. Então eu desci com ele e eu não fui lá pelo caso, eu fui lá como um pastor servindo a um amigo da família, mas me disseram, bem, se você acontecer de tropeçar em algo, sabe, enquanto você está lá, bem, isso vai funcionar. Então todos nós tínhamos isso configurado dessa maneira. Então eu não tive que dizer, sim, eu sou Hal Bradley, eu sou um agente secreto para o Departamento de Justiça e vamos contar a todas as autoridades mexicanas e passar por aquele mesmo ritual que passei uma vez antes. E isso não aconteceu como resultado de ir como um ministro. Então eu me encontrei com os caras, eu os qualifiquei e depois fui capaz de desqualificá-los, o que eu estou realmente feliz porque é uma família maravilhosa e linda, e a informação sobre isso não era informação que a informação se tornou relevante para o caso. Então, sabe, nós encerramos o caso, mas naquela semana, quando eu estava lá para ver, descobri que o capelão estava sendo transferido para os Estados Unidos, Matt. E durante a transferência, o cartel de Sinaloa se dividiu em centenas de pequenas facções e vejo você lá embaixo. Saímos de lá, pois estava sob controle de uma facção do cartel de Sinaloa. Então havia um tiroteio rápido acontecendo no mesmo quarteirão em que eu estava hospedado nesta casa. Eles me mantiveram escondido na casa por alguns dias, com medo de que eu, loiro de olhos azuis, gringo no meio de tudo, fosse morto. Eles acabaram me colocando no porta-malas de um carro. Eles me tiraram da cidade passando por 2 postos de controle do cartel. Fui levado ao aeroporto internacional de Ciudad Obregón, acompanhado e escoltado pessoalmente por toda a família até o avião. E sim, eu voei para Tijuana. Parti do aeroporto de lá, atravessei a fronteira para San Isidro e fui recebido por agentes federais ao reentrar nos Estados Unidos. Fui colocado em um ótimo hotel naquela noite, onde me interrogaram. Na manhã seguinte desisti e disse que tinha terminado. Tenho 65 anos e 17 anos são suficientes. Foi assim que deixei de ser contratado. O que você está fazendo agora? Bem, ainda sou um pastor sênior afiliado à Associação Federada da Igreja Pentecostal do Evangelho Completo. Também sou um capelão de hospício para os sem-teto e desamparados por aqui. Então, quando eu estou no Hospital Providence, eles sabem quem eu sou e trabalharam comigo nos últimos quase 2 décadas agora, quando um dos sem-teto entra e não tem visitantes da família ou amigos, eles me ligam e dizem, ei, Pastor Bradley, você sabe que temos mais um, porque eles sabem que sou certificado em cuidados paliativos, e eu vou lá e faço serviços ao lado da cama com eles, e estou com eles quando desligam os aparelhos e eles partem, e eu estava até 2 anos atrás
o que tenho quase 20 anos fazendo match, eu trabalho nas casas de armadilha. E eu entro nessas casas apenas para prestar assistência. Se alguém no evento, alguém precisar de mim, ou se eu receber uma ligação de que alguém está em apuros, eu vejo muitas coisas muito ruins nesses ambientes específicos. E eu carrego uma pequena bolsa de medicamentos comigo e kits de Narcan. Eu já tirei algumas pessoas de overdoses que foram, na verdade, por isso que me chamaram. Nos últimos 19 anos, lidei com inúmeras vítimas que, na maioria das vezes, são trazidas para minha residência devido a pessoas com mandados de prisão por crimes graves. Não deixarão ninguém levá-los ao hospital para serem examinados, eles os trarão para cá em vez disso, e eu tive casos de overdose trazidos diretamente para a minha casa. Acredito que enviei a você uma foto de uma garota deitada no chão, e eu estava me curvando. Sim, é isso que eu faço. Mas há 2 anos eu estava sentado à mesa da cozinha, em uma casa, observando esses 3 jovens compartilhando a mesma agulha, injetando drogas. Ao olhar para a sala, vi no sofá jovens esperando sua vez de ir a um quarto trocar seus corpos por uma dose de $20 de fentanil. E eu apenas... aquilo foi meio que o fim para mim. Eu apenas disse, bem, eu tenho olhado para a mesma coisa por quase 2 décadas e eu não quero mais ver isso. Então eu comecei a me envolver na escrita dos livros, e comecei a me preparar para abrir o programa de podcast de Vitória em Crise, que eu tenho apresentando sobreviventes, mas um segmento a mais que deveríamos colocar nisso foi quando o cartel me encontrou aqui e eles me atingiram e me deixaram para morrer. Acho que te enviei um segmento sobre isso hoje, na verdade, e eu não ia te deixar ir sem mencionar isso. Sim, é bem... No dia 6 ou 7 de junho de 2020, por volta da meia-noite, recebi uma batida na porta enquanto dormia profundamente. Grogue, fui até a porta e olhei pela tela de segurança, vendo um motorista de guincho. Normalmente isso significa que alguém brutalmente agredido, espancado ou com overdose foi deixado em minha varanda. Ao longo dos anos, tive várias situações assim. Mas enfim, estou olhando através da tela e aqui está esse cara usando um boné de uma empresa de guincho e o nome dele está na camisa e o nome da empresa de guincho está do outro lado da camisa dele. Então, tipo assim, e ele está dizendo, sabe quem é o dono daquele Corvette Stingray amarelo lá atrás? Eu disse que sim, era meu. Ele disse que era motorista de guincho e estava passando pelo beco onde meu carro está. E eu bati no seu carro por acidente. Você se importaria de descer, dar uma olhada no seu carro e preencheremos a papelada? E, sabe, anos atrás, eu nunca em 1 milhão de anos teria passado por aquela porta de segurança, mas tudo bem, sim, vamos dar uma olhada. Eu fiz e cheguei à traseira do meu Corvette e não vejo danos nele. E ele diz, não, olhe por baixo aqui e você verá onde eu bati no seu carro. E no instante, irmão, que eu me abaixei no meu novo, eu sabia que era uma ordem de matar e senti a primeira facada e então senti ele segurando minha cabeça e empurrando-a para frente, porque o que você faz em um caso como esse, quando está usando uma faca, é acertar o cara na base do pescoço. Instantaneamente faz o corpo ficar mole, te imobiliza e então você pode fazer o que tem que fazer. Com o treinamento em Fort Polk, Louisiana, incluindo com faca, eu sabia quando ele estava empurrando minha cabeça para frente que isso subconscientemente voltou para mim. Agora estou lutando com esse cara. Eu, um homem de 65 anos, um cara velho, e ele provavelmente na casa dos 30. Ele definitivamente foi treinado nas artes marciais, porque onde ele estava desferindo golpes no meu corpo para me imobilizar, ele estava fazendo exatamente isso, mas ele manteve a faca que ele tinha. Vou levantar minha mão, estava entre esses 2 dedos. Há uma lâmina de cerca de, talvez esse comprimento, e enquanto ele estaria me golpeando, a lâmina penetraria, e então eu entrei onde ele estava me acertando no topo da cabeça, e então ele está me pegando e me arrastando para perto da cerca, e isso é chamado de caixa de matar. Uma caixa de matar é um lugar onde você tira alguém da vista de outras pessoas ou qualquer exposição acidental ao assassinato real. E você os faz e os deposita lá. E eu não sei, foi como se uma força sobre-humana entrasse em mim. Eu sabia que tinha uma última luta para me livrar daquela situação eventual. Então ele me levou ao chão entre minha caminhonete e meu Corvette e me acertou no topo da cabeça novamente com outro golpe, e eu ouvi um estalo.
E até então, meus olhos estão completamente cegos pelo fluxo de sangue saindo do topo da minha cabeça. Mas aquele último golpe, comecei a perder a consciência. E naquele instante percebi que em segundos eu iria morrer. E realmente, sabe, deve ser minha fé. Eu não sei o que é. Eu não sei como descrever, mas a paz mais linda se apossou de mim e eu não me importava mais com nada aqui. Eu não me preocupava com o materialismo em deixar as pessoas ou tinha qualquer um desses pensamentos. Eu apenas disse, ok, estou pronto. E eu sabia que estava pronto para morrer e então eu perdi a consciência, bem, eu fui acordado, foi quase como um raio ou algo passou pelo meu corpo. Eu me lembro de ter dado um pulo. E então eu pude ouvir uma voz desvanecendo no meu ouvido, e era um dos meus inquilinos. Eu tenho um prédio de 5 andares, e ele está bem diretamente abaixo de mim aqui, e ele estava sentado lá, eles estavam no telefone ligando para o 911, e eles estão me pegando e estão tentando pegá-lo, e sua esposa estão tentando me levar escada acima e de volta para minha área segura, porque eles não sabiam. Eu não sabia se ele voltaria, ninguém sabia. Foi um momento horrível. Eles me levaram de volta para o andar de cima. Nesse momento, a polícia e os paramédicos já haviam chegado. Lembro-me do meu filho gritando repetidamente: meu pai está morrendo, meu pai está morrendo. E essa é a única conversa que continuava ecoando na minha cabeça. E eu não queria morrer na frente do meu filho. Eu não queria carregar que a minha esposa, a mãe dele, morreu quando ele tinha 12 anos e ele estava lá. E isso era o que estava passando na minha mente, mas o médico viu o topo da minha cabeça e cerca do tamanho de $1 de prata. Parte da minha cabeça havia desaparecido, sem couro cabeludo, tudo errado até o osso. Ele disse que precisavam me levar ao hospital imediatamente. Lembro-me deles me carregando pelas escadas e me colocando na ambulância. E então eu desmaiei. A próxima vez que eu acordei, eu estava em Providence, na emergência, e eles tinham uma enfermeira forense. E eu insistia, dizendo que era uma ordem de morte do cartel e que precisava de proteção no hospital. Eles nem sequer escreveram isso no maldito relatório. Eles devem ter achado que eu delirava ou algo do tipo, não sei. Mas eu estava inconsciente por um dia e meio. E quando saí do coma induzido medicamente, olhei em volta e não tinha proteção alguma. Matt e eu dissemos: Jesus Cristo, preciso sair daqui rapidamente. Meu celular estava em um saco plástico ao lado da cama. Liguei para meu amigo Pat, que ainda estava vivo na época. Eles o mataram 2 anos depois aqui na cidade em que moro, mas isso é outra história. De qualquer forma, eu liguei para ele, Pat chegou lá em minutos com um par de caras porque eu sou um médico. Eu simplesmente recusei tudo o que eles disseram e assinei minha saída e nós conseguimos me tirar de lá. Me trouxeram de volta para minha residência no andar de cima aqui, que é um local seguro, e eu passei cerca de 8 ou 9 dias na cama. Com uma comadre, eu literalmente não conseguia nem me mover. Eu estava tão abalado por causa do ataque, mas eu sobrevivi. Obviamente, e já se passaram 5 anos e estou no seu programa falando sobre isso e sou grato a Deus. Gostaria de encerrar agradecendo a todos. Deus abençoe a todos vocês. Que Deus proteja todos vocês e bons sobreviventes. Pessoal, obrigado por assistirem. Inscrevam-se e ativem o sino para receberem notificações de vídeos como este. Além disso, vamos deixar todos os links do Hal para o seu podcast, canal do YouTube, para o livros que ele tem. Acredito que todos estejam na Amazon. Enfim, todos os links estarão na descrição. Basta clicar neles, se inscrever, seguir e conferir tudo o que ele tem. Mais uma vez, muito obrigado. Considere se juntar ao meu Patreon por $10 mensais. Isso realmente ajuda eu e o Colby a fazer esses vídeos. Obrigado e até mais.